eu fui fazer, quando eu li as orientações, estava dizendo que era para fazer um texto dissertativo argumentativo, e aí depois foi reiterado que não era para a gente esquecer de dar a nossa opinião. E aí, quando eu fui fazer, eu segui o modelo do dissertativo argumentativo, não dizendo expressamente, minha opinião é isso, mas no final de cada alteração eu colocava um parágrafo dizendo tipo, com isso é possível observar que foi uma alteração benéfica, tipo assim, querendo ou não dando a minha opinião. Aí na hora de enviar, eu ia salvar e perguntar aqui antes o que era para fazer, se era para botar a minha opinião, dizendo, eu penso dessa forma, ou do jeito que eu fiz. Só que aí no AVA, quando eu cliquei para alterar, para salvar a alteração, coisa assim, ele enviou. Aí eu queria só saber se eu tinha feito errado ou não. Não, tu mesmo pergunta e responde, eu acho legal. Professor, eu não coloquei minha opinião essa, mas eu coloquei a minha opinião, então tá certo. É engraçado. Entendeu, Carol? Tá de boa, tranquilo. Então É exatamente tá como tranquilo, você né? fez. Tranquilo. Demais, então demais, ótimo. demais. Tá Bom bom, dia, obrigada. turma. Nada, é um prazer. Bom dia, turma. Vamos ver aqui a galera entrando. Prof, bom dia. Antes de começar a aula, pronto, a Carol tirou. Seja bem-vinda. Vitória, bom dia, Thaísa. Vitória também feitosa, Janete, Ruth. É engraçado, né? Vitória, eu acho que é um nome muito bonito e talvez vocês tenham mais ou menos a mesma idade, né? Porque tem aquela hora que os pais começam a botar os nomes, né? Teve um dia que Enzo foi o mais top dos tops da galáxias, né? Aí eu tenho muita aluna Vitória. Então talvez vocês todos sejam mais ou menos contemporâneos, né? A mesma idade. Mas é um nome muito bonito, representa muita coisa, um nome muito forte, né? É verdade. Pois é, faz parte. O meu é que nunca foi na moda. Até hoje eu não entendo. Show, maior prazer. Turma, então, começando mais uma semana cheia de energia. O modo como você encara como vai começar a semana geralmente determina, não que eu seja determinista, mas a gente pode tentar influenciar os fatores, inclusive a nossa questão fisiológica, hormonal, para ter uma boa semana. Então, respire e diga assim, essa semana vai ser massa. E ela vai ser, se Deus quiser. É isso. Turma, como falaram, né? Tá de camisa do Brasil, Bolsominion, não sei o quê. Turma, não tem isso, certo? Eu sempre converso com vocês, não sou nem de um lado, nem do outro, nem de centro, nem de direita. Eu só converso sobre política. O fato de eu estar com a camisa do meu país não significa que eu tenho uma opção política, isso, aquilo, ou outro, tá? Vamos quebrar esse conceito. Show? Então vamos lá. E aí, Felipe, tudo bom, cara? Cortou o cabelo, foi? Só tem uma água por cima, professor. Mas aproveitando que você estava falando aí, me diga aí, da onde veio o Cisne, seu nome? Rapaz, o meu nome é o nome do meu pai, né? Não é filho, mas assim, já é uma das Cisco Cisnes Soares. E eu não tenho um filho. Só aí eu não sei se eu acredito no meu pai é meio tubado, daquele doido. Aí ele diz que por acaso ela tava olhando o rótulo de tipo um shampoo, alguma coisa, aí disse que o nome da pessoa responsável pela fabricação era o Sidney. Ela, que nome bonito, aí foi e colocou. Pronto, aí por isso eu galera. Porque hoje a internet ficou ruim. Deixa eu ver se eu vou para aqui para a sala, turma, que aí fica mais perto do roteador. Peraí. Show. É porque aqui tá tendo outra reunião também, aí a gente tem que ficar tudo espaçado. Não, eu fico aqui, tá bom aqui. Tá bom aqui. Pronto, deu certo. Pronto, tá melhor? Pronto. Tô do lado do roteador. Show. Massa. E aí, galera, bora começar a nossa aula? Alguém tá com alguma dúvida? É impressionante. Vocês viram que eu não dei 10 passos, né? Que eu tô num apartamento de praia, ele é pequeno. Aí eu não dei 10 passos, saí de um quarto e vim pra sala. E aí aqui pega. Não entendo essas coisas da informática, mas tudo bem. Show, turma. Melhorou muito.
Pois é, quando deu 9h26, 27, eu entrei aqui, galera, tá boa a minha internet? Aí disseram que tava, tá bom. Mas não tem problema. Bora começar a nossa linha? Show? Show. Professor, só um negócio. Sobre o juiz de garantias, em algum momento ele chegou a ser aplicado em algum processo? Ainda não, porque o judiciário não teve tempo, sabe, Felipe, para poder se estruturar para isso. Lembra que foi exatamente por qual motivo ele está suspenso hoje? É exatamente, primeiro, porque mexeu no orçamento do judiciário, e só quem pode mexer, quando você mexe no orçamento, você dá uma despesa, tem que você indicar a receita, vocês vão ver isso em direito financeiro. Segundo, porque... Professor, deixa eu só te interromper por um momento. Tem como você... Tá tendo o ruído do som, do vento. Peraí. Pronto, acho que deu certo agora. Aí, segundo, porque quando se mexe na estrutura do judiciário, quem tem que propor o projeto de lei é o tribunal responsável, ou seja, mexe a estrutura do TJ, cria mais juízes, distingue cargo de juiz, quem tem que propor a lei para a Assembleia Legislativa é o TJCE. Ou então, se for um judiciário nacionalmente falando, aí quem tem que propor a lei para o Congresso é o STF. Então, mexeu na estrutura do judiciário e não foi o STF que propôs o pacote de crime, e aí, e também não teve tempo hábil, foram esses 3 argumentos, né, do relator, do Luiz Fux, para suspender a eficácia desse artigo, e não teve tempo hábil para o judiciário se preparar, então ele não chegou a ser aplicado ainda. Mas ele existe em outros países, tá? Irado, obrigado. Nada. Toma alguma dúvida sobre o pacote de crime, sobre o que a gente viu na aula passada, tal? Porque hoje eu vou começar do básico mesmo. A semana passada, na quarta, eu mostrei para vocês um processo real, onde a gente viu um auto de prisão em flagrante, a nota de culpa, o depoimento, a gente viu uma denúncia do caso do roubo, e aí eu fiz aquilo exatamente para você conseguir entender melhor, de maneira mais concreta, os conceitos, a finalidade, o que a gente vai estudar hoje sobre o processo penal. Então hoje vai ser o básico do lado de baixo, para a gente conseguir desenvolver a nossa matéria. Pronto. Alguma dúvida, turma, até agora? A gente já diferenciou o processo acusatório do... Não, isso é coisa que a gente vai fazer hoje, se Deus quiser. A gente vê isso antes dos princípios? Vê isso, porque está na unidade 1. Aí depois, na unidade 2, aqui fala dos princípios. Mas é uma unidade só, dava para colocar a unidade 1 e 2 dentro da unidade 1. Dava para fazer isso tudo tranquilo. Mas se todo conceito, finalidade, fonte do processo penal, diferença de sistema acusatório, inquisitivo, tudo é unidade 1. Aí depois a gente passa para a unidade 2, que são os princípios. Professor, você acha que faria mais sentido ver princípios antes? Não acho não. Eu acho que na ordem que a gente vai trabalhar é bom. Se fizesse mais sentido, eu via o princípio antes disso aí. Eu, na verdade, acho que quando você entender melhor as características do sistema acusatório, vai ficar mais fácil ainda de entender os princípios. Tanto é que eu sempre falo muito na prática, né? Vocês devem observar, e eu tento pegar os casos mais emblemáticos. Hoje mesmo, por exemplo, quando a gente for falar de sistema acusatório inquisitivo, se der tempo hoje, eu vou conversar sobre o Lula, né? Sobre o triplex do Guarujá, sobre aquele processo. E aí, por conta da suspeição, que meio que o Moro, ele fez o sistema virar um pouco inquisitivo, aí tá para a segunda turma do STF julgar, eu vou conversar sobre isso, acho que faz mais sentido. Aí depois, aí eu vou falar do princípio do indúbio pro réu, um pouco, aí quando for depois vocês vão entender teoria e prática. Beleza? Podemos começar então? Vemos a construção histórica do processo penal? Não, Felipe, a gente não vai ver a construção histórica. Não está no plano de ensino, e também, cara, isso aí vai ter um efeito muito melhor na teoria, para pesquisa, não para prática não faz muito sentido, não. Tranquilo? Se tivesse no nosso plano de ensino, eu via. Mas essa parte histórica, eu gosto mais de parte prática, né, do que serve para vocês. Obviamente que eu, enquanto pesquisador, eu preciso da teoria, preciso da história, e aí quando eu preciso, eu busco. Mas muitas vezes os trabalhos científicos que falam de história é só para encher linguiça. Show? Podemos começar então, turma? Então a gente está na unidade 1. Unidade 1, a gente vai entrar no primeiro tópico, certo? Do nosso plano de ensino. E no primeiro tópico do nosso plano de ensino, a gente precisa diferenciar o direito de punir da pretensão punitiva. Tranquilo? Eu mostrei na aula passada para vocês uma denúncia, mostrei para vocês um auto de prisão em flagrante, mostrei para vocês algumas peças reais de um processo real. Foi inclusive uma aula que eu não gravei, porque a gente estava falando de processos, né, de pessoas. Mas aí o que é que eu fiz? Em processo penal 2, eu apaguei o nome das pessoas.
Aí a aula de processo penal 2 eu gravei e botei como se fosse a aula 4 de vocês. Para você poder, você que perdeu a aula, poder entender um pouco desse processo que eu vou sempre fazer referência a ele. Vocês lembram, não era um casal que estava chegando em casa, e aí ela saiu do carro, a esposa, para poder abrir o portão, e aí chegou um cara com a arma, rendeu o motorista, que é o esposo dela, no chão, pegou os celulares dele e saiu com o carro deles, que era um Prisma. E aí eles notaram que perto tinha um Fiat, e esse Fiat saiu na direção oposta. Esse casal chamou um amigo e começou a perseguir o Prisma. Encontrou um policial militar, uma viatura da polícia militar no meio do caminho. Aí elas disseram, olha, acabei de ser roubado, e a polícia militar foi atrás do cara e prendeu lá no Eusébio. Isso tudo aconteceu em Messejana e eles foram presos, esse cara foi preso no Eusébio. Ele confessou, aí esse cara estava armado, os policiais, ele deixou a arma assim, os policiais encontraram a arma, aí ele confessou só a arma, mas ele não confessou o roubo. Ele foi condenado em sede de apelação também, que aí eu converso mais com o pessoal de processo penal 2, mas ele foi condenado, só para vocês saberem. Por que eu estou falando disso? Para vocês entenderem que em processo penal 1 a gente vai estudar a fase pré-processual, o que vem antes do processo. E processo penal 2, você vai estudar a fase processual todinha, inclusive os recursos. Mas mesmo em processo penal 1, você só estudando a fase pré-processual, a investigação que ocorre antes do processo, é interessante você saber a parte de processo penal 2 para você entender o conceito do processo penal. Então vamos lá. Noções gerais, turma, do processo penal em relação ao direito de punir e à pretensão punitiva. Na aula passada a gente conversou que todo dia acontecem fatos humanos, né? Fatos humanos são a interação entre duas ou mais pessoas. Então eu interajo com vocês, eu interajo aqui em casa, eu vou lá no mercado comprar alguma coisa. Os fatos humanos, eles podem ser desejáveis ou indesejáveis à finalidade última do direito. E a finalidade última do direito é garantir a paz social. Ou seja, fatos humanos desejáveis à paz social, o adimplemento de um contrato, o casamento, o bem-estar nas relações, são fatos humanos que são desejáveis à paz social. Mas uma briga, um divórcio, um inadimplemento de um contrato são fatos humanos indesejáveis à paz social. Aí na aula passada eu vi com vocês que todos os ramos do direito, praticamente, eles punem os fatos humanos indesejáveis à paz social. Para quê? Para que eles não aconteçam. Então, se chega uma cobrança na sua casa, da sua internet, por exemplo, você procura pagar em dia. Porque quando você não paga em dia, isso é um fato humano indesejável à paz social. Aí vem o direito civil e porque você não pagou em dia, o direito civil vai e te aplica uma multa. Aplica multa e juros. Se chega um tributo para você pagar, como um imposto de renda, você tem que declarar um imposto de renda até tal dia. Se você não declara, aí isso é um fato humano indesejável à paz social, de acordo com os nossos legisladores. E aí vem o direito tributário e te aplica multa e juros. Então, todos os ramos do direito, eles atuam de maneira a punir os fatos humanos indesejáveis à paz social. Inclusive o direito penal. Acontece que o direito penal, ele é regido pela intervenção mínima, ou pela última ratio. O que é intervenção mínima? O direito penal só deve intervir quando os demais ramos do direito não têm energia, não têm força para evitar, para intimidar aqueles fatos humanos indesejáveis à paz social. Então, por exemplo, chegou um boleto de cobrança da sua casa, seja da Unifor, seja da internet, seja do que quer que seja. Você não pagou, não precisa o direito penal incidir nesse caso. A menos que você, desde o início, tenha a ideia de ter o serviço e não pagar, aí tudo bem. Mas, assim, como regra, porque você não pagou um boleto, não precisa. O ramo mais forte do direito é ir lá e punir. O direito penal, então, ele é muito seletivo. Por que ele é seletivo? Tudo que a gente está conversando é penal 1 ainda. Ele é seletivo porque ele pega aqueles fatos humanos mais danosos, mais graves à paz social, e ele só aqueles, os pequenos mesmo, aquele grupo seleto de condutas que mais são graves à paz social é que ele vai e incide para evitar, para intimidar aquele tipo de conduta. Aquele tipo de conduta que viola muito a paz social. O fato é que, turma, o direito penal, então, seleciona os fatos humanos mais graves à paz social, entre eles o roubo, o homicídio, o aborto, o estupro. Então, ele seleciona esses fatos humanos mais graves à paz social, o direito penal, e criminaliza. Ele criminaliza
para evitar que as pessoas cometam aqueles delitos. Então, o que o direito penal pega, então imagina aí que nesse copo todinho estão todas as condutas que podem existir. Todas. Aí o direito penal pega só a partezinha dela, vou colocar só a parte do fundo, que são as condutas mais graves à paz social. E ele criminaliza essas condutas mais graves à paz social, exatamente para evitar que as pessoas cometam esse tipo de delito, esse tipo de conduta, porque viola muito a paz social. Professor, mas me diz uma coisa, por que o direito penal é o mais forte? Porque o direito penal ele é o único que seleciona bastante as condutas antes dele incidir. Porque o direito penal, de todos os ramos do direito, é o único que pode tirar o nosso segundo direito mais importante. O primeiro direito mais importante é a vida, o segundo direito mais importante é a liberdade. O direito civil, como a gente falou, excepcionalmente ele prende, que é no caso do inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia, mas não é regra o direito civil prender. O único ramo do direito que pode prender, como regra, tirando a exceção do civil, é exatamente o direito penal. Então o direito penal, ele criminaliza essas condutas para evitar que a gente cometa. Não é à toa que você pensa duas vezes antes de entrar num show sem pagar, não é à toa que você pensa duas vezes antes de comprar CD pirata, não é à toa que você pensa duas vezes antes de matar, antes de roubar, antes de estuprar. E a gente evita fazer isso exatamente porque a gente sabe que pode haver uma consequência muito grave. Pode haver um auto de prisão em flagrante, que a gente estudou na aula passada, pode haver um inquérito policial, pode haver uma denúncia. E todas essas peças, vocês viram peças reais na aula passada. O fato é que, turma, o direito penal vem, pega um grupo seleto de condutas, que são as que agridem mais a paz social, e criminaliza, para evitar com que as pessoas cometam aquelas condutas, como matar, como roubar, como furtar. Acontece que mesmo o direito penal, que é o mais forte dos ramos do direito, ele criminalizando as condutas, os crimes acontecem todo dia. Acontece que quando o crime acontece, a gente não tem um sistema inquisitivo dentro dos direitos processuais para poder dizer assim, o crime aconteceu, vamos logo botar esse cabo na cadeia. Não dá. Porque nós temos um sistema processual penal garantista. Como o nome está dizendo, o sistema processual penal garantista, ele garante direitos. Ele garante direitos que estão na Constituição Federal, que estão nos tratados internacionais, que estão nas leis. Então, enquanto o direito penal vem, pega aquele ramo seleto de condutas mais graves à paz social, furto, roubo, homicídio, latrocínio, corrupção, e criminaliza, quando alguém, em tese, comete um desses crimes, aí vocês estão acompanhando aí a questão do governador do Rio de Janeiro, Witzel, quando alguém, em tese, comete esses crimes, é preciso garantir a essa pessoa que, em tese, cometeu esse crime, vários direitos. Entre eles, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural, promotor natural. Esses direitos a gente vai estudar na unidade 2. E tenho certeza que você já ouviu falar nesses direitos. Certeza que em direito processual, teoria geral de direito processual civil, você estudou devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural. Então, veja, tudo isso é a essência para você conseguir entender o que é o processo penal. Por quê? Porque o direito penal vem, seleciona as zilhões de condutas humanas, ele seleciona as poucas que ele quer criminalizar. Então, o direito penal criminaliza aquelas condutas, corrupção passiva, peculato, sexualização, criminaliza, e quando, em tese, alguém comete um daqueles crimes, em tese, porque a pessoa ainda é suspeita, porque a nossa Constituição Federal diz que nós temos um sistema processual garantista, porque a nossa Constituição Federal garante a pessoa que, em tese, cometeu o crime vários direitos que a gente vai estudar na unidade 2, vem o processo penal, que é um conjunto de atos processuais para garantir a essa pessoa esses direitos. Então, eu falei na aula passada que o direito processual ele é um instrumento para aplicar o direito material. O direito material é o direito penal. Diz que se eu matei alguém, a minha pena é de 6 a 20 anos de reclusão. Então, o direito material, que é o direito penal, diz matar alguém, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Ponto. Eu, em tese, matei alguém. Vem o direito processual penal e vai dizer assim, galera, a investigação tem que ser assim, a prisão tem que ser assim,
o processo tem que ser esse ato, depois esse, depois aquele outro. Então, o direito processual penal, ele é um conjunto de princípios, e aí eu já estou no conceito dele. O direito processual penal, ele é um conjunto de princípios, é um conjunto de regras que dão ao indivíduo garantias constitucionalmente previstas durante o processo penal, durante a persecução penal. Então, você pode colocar que o direito processual penal, ele é um conjunto de princípios, ele é um conjunto de regras que dão ao indivíduo, que garantem ao indivíduo direitos constitucionalmente previstos durante a persecução penal. Deu para pegar o conceito, então, turma, do processo penal? O processo penal, então, ele pode ser um conjunto de princípios e regras, turma, que ele garante ao indivíduo direitos constitucionalmente previstos durante a persecução penal. O direito processual penal, então, ele vai ser um conjunto de princípios e regras que garantem ao indivíduo vários direitos constitucionalmente previstos durante a persecução penal. O professor entendia o conceito, mas surgiu outra coisa que eu não entendi o que é. Essa palavrinha, persecução penal. O que seria essa palavrinha persecução penal? Turma, todo e qualquer ato que tende a elucidar o crime, em outras palavras, todo e qualquer ato que tende a investigar ou a mesmo a provar que o crime existiu e quem é a autoria delitiva se chama persecução penal. Então, persecução penal vai ser o inquérito, vai ser o exame de corpo de delito, vão ser os autos de prisão em flagrante, vão ser os depoimentos, vão ser a testemunha, vai ser todo o processo. Então, desde a fase pré-processual à fase processual, isso é persecução penal. Então, durante o processo penal 1 e durante o processo penal 2, vocês vão estudar o quê? A persecução penal. Então, persecução penal é exatamente todos os atos que visam apurar, elucidar a ocorrência criminosa. Todos os atos que visam apurar se o crime aconteceu e quem foi a autoria delitiva, de quem é a autoria delitiva. Tranquilo, pessoal? Para resumir o que a gente falou. E depois do processo penal, estudaremos a execução penal. Felipe, a execução penal está na optativa, que é processo penal 3. E também um pouco em penal 4. Vocês não estudam nem processo penal 1 nem 2, a execução penal. Mas em tese era para ser obrigatório, né? Eu faria, ou se fosse vocês fariam. Deixa eu ver se alguém botou. Então tu tem como... Janete, onde posso encontrar as orientações dessa atividade para nota? Isaíde, e quem está precisando dessas orientações é porque não assistiram a aula 1, tá, turma? Mesmo que você tenha se matriculado depois, todas as aulas estão gravadas. Então, sugiro que ao invés de procurar a Janete, tal, fique bem à vontade, eu sugiro que você assista a aula 1, 2, 3, 4, e essa já é a 5ª. Então, mesmo que você não venha, bota lá no YouTube e assista, porque vocês perderam muita coisa, entendeu? Então, sugiro. Que eu expliquei toda a aula, acho que eu passei 3 aulas explicando como é que vocês acessam a atividade. A Janete colocou assim, o conceito de processo penal, conjunto de princípios e regras que garantem ao indivíduo direitos constitucionalmente previstos durante a persecução penal. E o que vem a ser persecução penal? Conjunto de atividades que o Estado desenvolve no sentido de tornar realizável a sua atividade repressiva em sede penal, exatamente no sentido de elucidar o crime, a infração penal. Então, o inquérito policial é um tipo de persecução penal. O auto de prisão em flagrante é um tipo de persecução penal. A perícia é um tipo de persecução penal. O processo em si todo é um tipo de persecução penal. Então, turma, todos os dias acontecem vários crimes, só que nossa Constituição manda que seja garantida a todas as pessoas, a mim, a vocês, a todo mundo, certos direitos. Esses direitos são princípio do juiz natural, indúbio pro réu, devido processo legal, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, promotor natural. E é o processo penal que vai garantir à pessoa todos esses direitos que a Constituição prevê. Não só que a Constituição, mas também que tratados internacionais e as leis. Deu para entender, turma? Deu para entender o conceito de processo penal? Se você entender o conceito de processo penal, você também entende a finalidade do processo penal. A finalidade do processo penal é exatamente garantir a essas pessoas esses direitos que a Constituição manda. O processo penal, então, ele existe para fazer cumprir vários mandamentos constitucionais e ser aplicado a um indivíduo que, em tese, cometeu um crime, esses direitos, para que ele possa se defender também.
Então, às vezes, turma, eu até... não compartilhei com vocês, mas agora mesmo saiu um cara que ele estava preso preventivamente durante 4 anos, quando a pena dele, do crime que ele cometeu, era no máximo 3. Isso aí é você violar de morte a nossa Constituição. Porque a Constituição diz que não pode haver um negócio desse. E só que acontece. Aí, por exemplo, a gente vai falar da diferença de sistema acusatório, que é o nosso, para sistema inquisitivo. Vocês vão perceber que vários atos da Lava Jato, o Moro meio que se tornou um juiz inquisitório, inquisitista. Por quê? Porque ele realmente, quando a acusação se junta com a defesa, isso vira muito mais inquisitismo do que acusatório, do que o sistema acusatório. Então, isso aí a gente vai estudar. A Constituição prevê o processo, e o processo penal garante. Exatamente, Felipe. Então, a Constituição, ela prevê. Os principais direitos, por exemplo, os princípios que a gente vai estudar, todos são princípios constitucionais. Sejam princípios constitucionais expressos ou princípios constitucionais implícitos. Então, a gente vai estudar esses princípios constitucionais, que são direitos que a Constituição manda que o processo penal preveja. Poderia ser diferente? Poderia, mas a gente teria que ter outra Constituição Federal. Então, deu para entender, turma, o processo penal? Deu para entender o conceito? Deu para entender a finalidade do processo penal? A gente vai já estudar as características do processo penal. A gente vai estudar as características do processo penal quando eu for falar de sistema acusatório. Então, por hora, você entendeu os conceitos, você entendeu a finalidade do processo penal. Você entendeu o que é persecução penal. Persecução penal são todos os atos do Estado visando elucidar o crime, a ocorrência criminosa. Seja o crime em si, como a autoria delitiva desse crime. Outra coisa que a gente precisa estudar, e aí eu vou remeter também novamente à pena 1, é sobre o direito de punir e a pretensão punitiva do Estado. Turma, lá em teoria, lá em Introdução à Ciência do Direito, olha como eu estou indo longe. Em pena 1, provavelmente os professores falaram para vocês as formas de composição dos conflitos. No começo, quando a gente existia no estado, quando a gente vivia no estado de natureza, não tinha estado. O nome está dizendo, era estado de natureza. Era cada um por si. De maneira que você podia fazer justiça com as próprias mãos. Era o que a gente chamava de época da justiça privada. Época da justiça privada era aquela época que não tinha estado. Então, muitos filmes aí você vê, Game of Thrones, por exemplo, a galera tá andando de cavalo, chega alguém e já corta a cabeça. Não tem problema. Você podia ir lá cortar a cabeça, não tinha estado para te processar, como tem hoje. Se cortar a cabeça de alguém hoje, provavelmente você vai ser processado. Mas naquela época, do Game of Thrones, ou desses filmes, você tá viajando aqui, passou um cara, esse cara brigou contigo, tu vai lá cortar a cabeça dele e não tem estado para te processar. Era a época da chamada justiça privada. Nessa época da justiça privada, as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. Então ele podia ir lá e cortar a cabeça de uma pessoa que brigou com ele, mas ele podia também ter a cabeça dele cortada. Então era uma época de muita insegurança nessa justiça privada. Era uma época, turma, que você simplesmente não tinha a segurança do Estado. Aí o que é que aconteceu? Como as pessoas preferiram ter mais segurança de não ser assaltadas, de não serem mortas, através do contrato social, e aí eu remeto para o Felipe, que ele é meu monitor lá de filosofia geral, e a gente conversa sobre Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Através do contrato social, os indivíduos, eles cedem ao Estado certas liberdades que eles tinham no estado de natureza. Então, no estado de natureza, você tinha liberdade para fazer tudo. Para sair correndo pelado, para matar alguém, para roubar alguém. Mas da mesma forma que você podia fazer essas coisas, nesse estado de natureza, você podia sofrer essas coisas. Você podia ser morto, podia ser roubado. Então, em troca de segurança, através de um contrato social, a sociedade criou o Estado. E quando a sociedade cria o Estado, ela precisa manter esse Estado. E ela mantém esse Estado como? Pagando tributo a esse Estado. Então você que não pagava tributo a ninguém, começa a pagar tributo ao Estado. E você, quando cria essa entidade estatal por meio desse contrato social, você dá a esse Estado certos direitos que antes você tinha. Então, antigamente você podia matar, roubar, ser morto. Agora, você não pode mais fazer isso. Você tira seus direitos e dá para o Estado. Então, seus direitos passam a não mais existir, alguns, né, não todos, em troca de segurança.
Então você deu para o Estado, você disse assim, Estado, então você pode regular as condutas que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Aí o Estado vem, você deu então para o Estado o direito dele fazer leis, dizendo que certas condutas que você vem a fazer é crime. Coisas quando existia a justiça privada não era crime. Você podia matar. Aí você criou o Estado, começou a pagar tributo para o Estado, e disse assim, Estado, crie leis que regulamentem a minha conduta. E o Estado criou essas leis. Entre elas vinha o direito penal. Então você que podia praticar essas condutas, hoje você não pode mais. E o que é que o Estado te deu em troca desse direito que tu deu a ele, desses vários direitos que você deu ao Estado? Ele te deu, em tese, segurança. O que parece uma piada, né? Que a gente mora em Fortaleza, que já foi considerada a 8ª capital mais perigosa do mundo. Então, parece uma piada do que eu tô falando, né? Que a gente paga muito tributo e não tem em troca essa segurança tão prometida do Estado. Mas, pelo menos, você tá mais seguro do que estaria no estado de natureza na época do Game of Thrones, que a pessoa ia lá, cortava a tua cabeça e ficava por isso mesmo. A pessoa chegava no vilarejo, queimava tudo que tu conhecia, matava todos os teus amigos e ficava por isso mesmo. Pelo menos hoje a gente tem a segurança que isso não vai acontecer. E aí, turma, eu tô conversando tudo isso para vocês entenderem o direito de punir. O direito de punir no estado de natureza era de todo mundo. Então, como você podia matar, roubar, estuprar, e não acontecia nada com você, não tinha um Estado para te punir, podia outra pessoa ir lá te punir, já que era justiça privada. Você podia punir as pessoas nessa época de estado de natureza. Então, quando a gente criou essa entidade estatal, por meio do contrato social, que a gente deu ao Estado vários direitos que a gente tinha, o que é que aconteceu? Um dos direitos que a gente deu para o Estado foi o direito de punir. Então, o direito de punir é um monopólio do Estado. É o Estado que tem... Ô, pessoal, desculpem. É porque meu cachorro tá gritando ali. Sim, o direito de punir é um monopólio do Estado. Antes era nosso, na época da justiça privada. Antes, você podia punir. Mataram meu pai, eu ia lá matar o pai do caba. Me roubaram, eu ia lá, roubava e matava todo mundo. Antigamente eu podia punir. Com o Estado, a gente deu para o Estado o direito de punir. Então você pode dizer que o direito de punir, pessoal, é um monopólio que o Estado exerce. Tanto é que se minha casa foi roubada, por exemplo, naquele caso que a gente falou do processo, naquele caso, roubaram o carro do casal. Quem vai punir o ladrão do carro do casal não é o casal. Então roubaram o carro do casal, o cara foi preso em flagrante, como a gente viu até um auto de prisão em flagrante, e o Estado promoveu o processo penal, o Estado denunciou aquele cara que roubou, como a gente viu a denúncia, teve todo o processo penal e o cara foi condenado. O cara apelou, teve todo o processo penal em 2º grau e o cara continuou condenado. Quem é que está punindo aquele ladrão do carro do casal? É o casal que está punindo? Não é, é o Estado. Então, se você é vítima de um crime, quem vai punir não é você. Então, se alguém roubou a tua casa, quem vai punir esse ladrão não é você. Quem vai punir é o Estado. Então, nós cedemos para o Estado o direito de punir. Então, o Estado tem um conceito bastante importante agora, ele tem o que a gente chama de pretensão punitiva. Então, pretensão punitiva é exatamente, o nome já está dizendo, ó, pretensão de punir. Pretensão punitiva é um direito que o Estado tem de punir os autores dos crimes. Mas para o Estado exercer essa pretensão punitiva, é necessário o quê? O processo penal. É necessário que o MP faça uma denúncia, vá ao oficial de justiça e faça a citação, explique para o cara tudo o que está acontecendo. É necessário garantir para o cara um advogado ou um defensor público, onde esse cara vai fazer a defesa dele, que a gente chama ou de defesa prévia ou de resposta à acusação. É necessário que tenha audiência e que a acusação produza provas. E o cara, o acusado, também possa produzir provas. É necessário ter as alegações finais e é necessário ter a sentença. Então, todo esse passo a passo que eu acabei de falar para vocês, que é o que você vai ver em processo penal 2, denúncia, citação, resposta à acusação, audiência, memoriais ou alegações finais e sentença, tudo isso é o processo penal que existe porque quem tem o direito de punir é o Estado. Então, o monopólio do direito de punir é do Estado. E o Estado, então, tem a pretensão punitiva, que é a pretensão de punir quem cometeu os autores dos crimes. Mas como o nosso direito processual penal, por conta da nossa Constituição, é garantista,
traz vários direitos, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, indúbio pro réu. Esses direitos são garantidos aonde? No processo penal. Tá dando para entender esses conceitos, turma? Eu sei que esse começo é muito teórico, e aí eu fico com medo que vocês se percam nessa explicação, mas eu tento explicar de maneira mais lógica possível. Veja se vocês conseguem entender. Deixa eu ver, o Antônio está dizendo sim, a Isaías está falando assim, sim, prof, eu assisti as aulas primeiro, pronto, show, pois matriculação na segunda, ótimo. Estou ainda tentando me apropriar do AVA, sou minha amada da tecnologia, bem-vinda, viu? Eu até converso muito, tu vai ver nas aulas, eu digo, eu tenho que mexer em 5 sistemas, eu não tive treinamento para nenhum. Aí eu disse, o único treinamento que eu, isso na justiça, né? O único treinamento que eu tive, Isaías, foi assim, galera, ó, esse aqui é o SAGE, e não tem um mandado, eu sou oficial de justiça, eu trabalho com mandado, no fluxo do mandado. E aí não tem mandado aqui, então não dá pra gente mostrar para vocês. Pronto, foi desse jeito. Então, é uma realidade, meu amigo, infelizmente. E a gente aprendeu agora a mexer no SAGE, e aí já vai entrar o outro sistema, e por aí vai. Mas a vida de advogado, de juiz, de promotor, não é só do oficial, não. É de todo mundo, estamos no mesmo barco. Show. Walter, pode falar, meu amigo. Professor, o senhor falou, né, direito de punir, monopólio do Estado, aí depois o senhor começou a falar do pretensão punitiva, aí o senhor disse, direito que o Estado tem de punir, né, através do processo penal. Muito parecido, assim, qual seria a diferença de direito de punir? Na verdade, quando eu falei de pretensão punitiva, eu disse, o nome já está dizendo, pretensão é a intenção, pretensão punitiva é a intenção do Estado de punir os autores dos crimes. Então, o direito de punir é o Estado que tem o direito de punir quem cometeu o crime. Por conta do direito de punir, o Estado tem a pretensão punitiva. Então, se tem um inquérito policial, como aquele que a gente viu na aula passada, chega um inquérito policial para o MP ele vai exercer o direito de punir do Estado. Ele vai ser das fases para o Estado exercer o direito de punir dele. O que é que o MP vai fazer? Vai denunciar o cara. Por que o MP denuncia as pessoas? Porque o Estado quer exercer o direito de punir dele. E para o Estado exercer o direito de punir dele, tem que ter o processo penal. E para ter o processo penal é necessário que o MP, ou um advogado, o MP ele denuncie, o advogado entre com a queixa-crime. Então, a pretensão punitiva, ela é decorrente do direito de punir do Estado. Deu para entender, Walter? Deu. Ficou melhor, professor. Obrigado. Show. Turma, então o que é que acontece? O monopólio do direito de punir é do Estado, nunca esqueçam disso. Contudo, tem exceções, ok? Mas o monopólio do direito de punir é do Estado. O Estado é que tem direito de punir os autores dos crimes. Então, se acontecer um crime comigo hoje, se eu for vítima de um crime hoje, não sou eu que vou punir as pessoas. Contudo, tem certas situações que não dá tempo de eu ir atrás do Estado. E aí eu posso punir a pessoa e eu não vou ser responsabilizado criminalmente. Alguém pode me dar um exemplo? Quando não dá tempo de eu chamar Estado, pelo amor de Deus, me salva. Legítima defesa. Perfeito, Carol. Perfeito, Vitória. Legítima defesa. Vocês estudaram em Penal 1 as excludentes de licitude. Estão no artigo 23 do Código Penal. As excludentes de licitude são a exceção a isso que eu estou dizendo. Então, se alguém vai me matar, se eu estou em iminente perigo, o cara sacou o revólver, não dá tempo de eu dizer, pera aí que eu vou chamar o Estado para ele te punir, já que você me ameaçou com revólver. Se o cara já tá lá com o revólver apontado para mim, eu posso atuar e matar esse cara, desde que seja utilizando moderadamente os meus, obviamente, desde que seja necessário matar aquele cara para salvar a minha vida. Então eu tô punindo aquele cara por um crime que ele cometeu, mas é uma exceção. Então o monopólio do direito de punir é do Estado. Mas a legítima defesa, o estado de necessidade. Lembra do exemplo do estado de necessidade? Provavelmente o professor deu. Vocês estão naufragando numa boia, ou no navio está naufragando, só tem uma boia, vocês estão brigando pela boia, aí tu vai e afoga o cara. Você está punindo o cara e você não vai ser punido daquele jeito. Você está punindo o cara porque ele está lhe ameaçando a sua vida, digamos assim. Então a legítima defesa, o estado de necessidade, são exemplos em que você pune alguém ou que você aplica justiça com suas mãos, mas está legitimado pelo Estado. Por quê? Porque naquelas situações não tem tempo para você atuar de outra forma. Então, quando não tem tempo de você chamar o Estado para te proteger, quando não dá tempo, você pode atuar e você vai estar em legítima defesa. Mas o monopólio do direito de punir é do Estado. Outra exceção que a gente pode achar é em relação às comunidades indígenas. Vocês sabem que o Brasil tem mais de 200 línguas, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A gente tem mais de 300 tribos indígenas, é muito mais de 300,
Só de língua eles falam mais de 200 dialetos. Então, o Brasil fala predominantemente português, mas aqui existem outros vários centenas de dialetos, né? Tem pelo menos 200 e poucos dialetos. E os índios, turma, a gente tem que preservar a cultura do nosso índio. O índio está no nosso sangue. A gente tem que preservar isso. E o Estado preserva. As tradições indígenas, elas são preservadas pela chamada Lei do Índio. E essa Lei do Índio prevê que o índio pode aplicar, a comunidade indígena, pode aplicar as punições que tradicionalmente já vinham aplicando, desde que não haja pena de morte e nem de tortura. Então, outra exceção ao direito de punir do Estado são as comunidades indígenas. Se a gente faz parte de uma comunidade indígena e eu, por exemplo, mato a caça, matei lá o javali e comi o javali sozinho, não dividi com vocês, isso pode ser considerado uma infração para a nossa comunidade. E vocês podem me deixar preso se a tradição da nossa comunidade disser que quando alguém não divide a comida, ele vai preso, vocês podem continuar fazendo isso. Mas são exceções. E se justifica porque o nosso país tem que preservar a nossa herança indígena. Mas, regra, o Estado exerce o monopólio do direito de punir. Só quem pode punir os autores dos crimes é o Estado. Exceção, excludente de licitude. Outra exceção, os índios. Caso você venha a praticar justiça com as próprias mãos, em penal 3, vocês estudaram o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Esse crime de exercício arbitrário das próprias razões está no artigo 345 do Código Penal. Se você tem uma pretensão legítima, é devido, e você, ao invés de procurar o Estado, você faz justiça com as próprias mãos, você, além de outros crimes, vai cometer o 345, que é exercício arbitrário das próprias razões. Por exemplo, o Felipe, ele me pediu o computador emprestado. Ele, professor, eu sou seu monitor, tô sem computador. O senhor tem um computador para me emprestar? Tem, Felipe, tá aqui o computador. Aí o Felipe foi, passou um tempo, ele não me devolveu. Eu disse, Felipe, cadê meu computador? O Felipe não me devolve. Felipe... Aí eu disse, rapaz, se eu for procurar o Estado, o nosso judiciário, que é moroso, muito embora tá de parabéns, né? Eu falei para vocês, subiu do 27º pro 18º, saiu do péssimo pro muito ruim, mas a ideia é ir pro primeiro lugar, se Deus quiser. O Felipe, ele disse, fala, meu Deus, eu vou ter que, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar na justiça, passar 3 anos, para poder eu ganhar essa ação e fazer com que o Felipe me devolva nem a pau. Chego na casa do Felipe, camisa do Brasil, Highlander, soco a porta dele, dou um chute, entro no apartamento dele, pego o meu computador e vou embora. Fiz exatamente assim. Galera, entre outros crimes, se eu ameacei o Felipe, vai ter ameaça. Se eu bati no Felipe, vai ter lesão corporal. Mas se eu já arrombei a porta, já vai ter o dano. Mas vamos supor que a porta estava aberta. A porta estava aberta, entrei, fui lá, peguei o meu computador e fui embora. E o Felipe não queria me dar. No mínimo que eu cometi foi exercício arbitrário das próprias razões do 345. Esse crime, que como eu falei, vocês viram em penal 3, introdução à ciência do direito, professor, com certeza falou desse crime, é quando a pretensão é legítima, você me deve dinheiro. E ao invés de eu buscar o judiciário, eu vou lá e faço justiça com minhas mãos. É crime porque o monopólio do direito de punir é de quem? Do Estado. Então deveria procurar o Estado, para o Estado punir o Felipe, e o Estado fazer com que o Felipe me devolva o meu computador, que ele pegou emprestado e não quer devolver. Tá dando para entender, turma? Libras é uma disciplina obrigatória no ensino superior. Eu não entendi qual foi o contexto, mas Libras, que eu saiba, não é obrigatório. No direito, não é. Aliás, que eu saiba não, tenho certeza, não é. Tá, o Felipe comentou. Agora que eu entendi o contexto. Libras deveria ser ensinado na escola também acho, mas é disciplina optativa. Eu sei que qualquer curso que você fizer, você pode aproveitar a disciplina de Libras. Isso é uma lei. A disciplina de Libras, disciplina de História e Sociedade Brasileira, eu acho que são essas duas. Aí, tipo assim, você fez no direito, aí tá fazendo psicologia, você vai aproveitar Libras, com certeza. Então, Libras, qualquer curso, você pode aproveitar Libras. Eu sei que tem uma lei dizendo isso. Então, turma, só pra gente sintetizar, tá? Nossa Constituição, ela é garantista. Ela traz vários direitos. O direito penal vem e seleciona as condutas, poucas, não muitas condutas, tem zilhões de condutas humanas. O direito penal, através do Código Penal, através de legislações especiais, seleciona pouquinhas condutas, as mais graves, a paz social. E o direito penal, ele vem e pune essas condutas com pena privativa de liberdade. Homicídio, aborto, furto, estupro, todos os crimes. Aí o direito penal vai e pune os crimes com pena privativa de liberdade.
Eu, em tese, cometi aquele crime. Começa a persecução penal. Persecução penal é qualquer atividade do Estado que ela vai tentar elucidar o crime e a autoria delitiva. Se, em tese, eu cometi o crime, surge também o quê? O direito de punir do Estado. O Estado tem o direito de punir quem cometeu o crime. Então, o Estado tem o direito de punir quem cometeu o crime, o Estado começa a persecução penal, que é o conjunto de atos, como o inquérito, auto de prisão em flagrante, perícia, o processo em si, que é um conjunto de atos para elucidar o crime e a autoria delitiva, e o processo penal vai garantir esses direitos que a Constituição manda, contraditória, por defesa, devido processo legal, juiz natural, indúbio pro réu, e o processo penal, então, ele é garantista porque ele vai garantir ao acusado, ao investigado, ao indiciado, todos esses direitos da Constituição. Tanto é que se um desses direitos não for garantido, o processo penal é nulo, que é o que talvez aconteça agora com a Lava Jato em relação ao Lula do triplex do Guarujá. Por quê? Porque um sistema acusatório, uma das coisas que ele manda é que o juiz seja imparcial. Uma das características básicas do sistema acusatório é a separação do direito de acusar, de julgar e de defender. Então, no sistema acusatório, você pode entender como uma tríade. Tem a acusação, tem a defesa e tem o juiz. Então, a coisa básica do sistema acusatório é exatamente a separação da função de acusar, de defender e de julgar. Só que o Moro, através das mensagens que foram vazadas, mostra que o Moro orientava, e eu tô falando isso, pessoal, pelo amor de Deus, eu não tô nem contra, nem a favor. Eu, enquanto operador do direito, eu sou a favor da justiça. E é isso que eu tô conversando aqui. Independentemente da gente olhar o réu, que no caso é o ex-presidente Lula, a gente está conversando sobre justiça, turma, sobre a aplicação da Constituição, que é o que um operador do direito deve brigar eternamente, independentemente de quem esteja no polo passivo ou ativo do processo. E aí, o Moro, através das mensagens lá vazadas, o Moro orientava a acusação, orientava a trocar a procuradora da República que não foi bem nas perguntas, orientava certos atos do processo. Isso fere de morte o sistema acusatório, que é o nosso, e o sistema garantista, que é o que a Constituição manda que tenha. Aí, o Lula entrou com habeas corpus, está na segunda turma do STF. O STF tem os ministros, como vocês sabem. O presidente, que é o Toffoli, ele não faz parte das duas turmas. Tem os ministros e tem duas turmas. O HC do Lula, assim como o HC do Flávio Bolsonaro, sobre o foro de prerrogativa de função, mas isso é nossa penúltima matéria, o HC do Lula sobre o triplex do Guarujá caiu na segunda turma. E a segunda turma, ela vai decidir se houve ou não violação do sistema acusatório, porque o Moro se mostrou parcial. Em outras palavras, a segunda turma vai decidir se o Moro foi parcial ou imparcial. Se a segunda turma decidir que o Moro foi parcial, ela decide então que o Moro violou o sistema acusatório. E tudo que aconteceu no triplex do Guarujá, tudo aquilo é nulo. Porque a nulidade veio desde a primeira instância, que foi o juiz sendo parcial. Só para lembrar, no triplex do Guarujá, o Moro condenou o Lula a 9 anos, o Lula recorreu, o TRF aumentou a pena para 12 anos. E o Lula ficou preso na execução provisória da pena por conta desse processo. Até que, aí eu já conversei sobre isso, veio o STF pela quarta vez, mudou de posição, dizendo que não pode mais haver execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Então, o direito processual penal é para ser garantista. Entre esses muitos direitos que o processo penal garante, é de você ser julgado por um juiz imparcial. Se o juiz é parcial, ele viola o devido processo legal, viola o processo acusatório, e aquilo tudo é nulo. Então, olha a responsabilidade do Supremo. Ele está para julgar isso desde 2018. E eu acho que ele está só adiando porque é capaz de quebrar o Brasil dentro, viu isso? Sara. E como ficaria? Não, aí teria que anular tudo, o Moro não é mais juiz, então começaria tudo de novo. Exatamente, anula tudo, só vai aproveitar ali a denúncia. Aí pronto. Aí um outro juiz, ele julgaria, começaria tudo de novo, desde a citação, se ficar provado os atos de imparcialidade. Quem vai dizer até que ponto vai ser anulado é o Supremo. Mas se ficar, tipo, ficou caracterizado que só em sede memoriais é que ele começou a ser parcial, aí vai anular só até os memoriais. Anula até onde o Supremo disser que tem que anular.
Mas um juiz sendo imparcial, pessoal, dificilmente o processo penal se salva. Só que assim, é muita responsabilidade do Supremo. E é como eu estou dizendo, ele pode causar uma revolução no país por conta disso. Por isso que eu acho que ele está adiando o máximo possível. Se a decisão for pela parcialidade do Moro, pode ser solicitada reparação de danos financeiros? Pode, certeza, toda hora pode. O direito civil ele é muito amplo. O direito civil, vocês vão fazer responsabilidade civil, ele diz assim, qualquer ato que viole direitos, cabe reparação de danos, seja moral, seja material. Então, o direito civil, ele é muito amplo. O direito penal é que ele é fechadinho, pequenininho. Quais são os crimes? Os crimes estão todos na lei, não tem mais que aquilo. O direito civil, ele tem uma forma de funcionar que qualquer coisa ali que viole direito, cabe uma reparação civil em tese. Mas quem vai decidir se vai dar ou não é o judiciário. Mas aí, professor, essa reparação é quem paga o Estado, né? Porque o juiz ele é um representante de um órgão, né? Mas o Estado pode ter ação regressiva contra o servidor. É uma responsabilidade solidária que os dois são responsáveis, tanto o Moro. Tanto é que o Lula pode entrar só contra o Moro, o Lula pode entrar só contra o Estado, ou pode entrar contra os dois. Geralmente, assim, se entra contra o Estado. E o Estado, se quiser, pode entrar com ação regressiva contra o servidor. Isso não só nesse caso do Moro, mas, por exemplo, eu mesmo. Vamos supor que eu fui na tua casa enquanto oficial de justiça, quebrei a porta, cometi abuso de autoridade. Quando você for entrar com ação civil, você pode entrar contra mim ou contra o Estado. Se você entrar só contra o Estado chegar a perder e te pagar, o Estado pode entrar contra mim para eu poder pagar o Estado esse dano. Deu para entender, turma? Muito frágil, né, o que a gente está passando. Galera, eu acho assim que a ignorância, muitas vezes, ela é uma bênção, mas porque eu acho que 95% da população não sabe o que a gente está passando na nossa democracia, não sabe o que a gente está passando no nosso país, esses julgamentos do Supremo. Então, tudo isso é muito sério, turma, muito sério mesmo. Aí, a Luciana Danos Moraes, exatamente. Aí a Sara, e sobre o impacto dessa decisão nas outras investigações da Lava Jato? Quem vai decidir, Sara, é o Supremo. Então, imagina aí, o Supremo, que as pessoas não entendem, né, assim, o judiciário, o próprio estudante, nem professor entende, para ser bem sincero, tem muito professor também que não entende, mas assim, o próprio judiciário chegar na manchete, né, STF anula a Lava Jato. Tu imagina aí, a galera fecha o STF. E o STF não quer ser fechado, né? Pra você ver. Mas, ao mesmo tempo, o STF tem que proteger a Constituição, e a Constituição diz que o sistema acusatório é garantista. Se o STF decidir que o Moro é imparcial, significa que violou o sistema acusatório, significa que não é garantista. E aí, vai anular tudo, tem que anular. Não é porque... Quantos e quantos processos, turma, já foram anulados porque o juiz foi parcial? Com certeza, vários processos já foram anulados pela parcialidade do juiz. E ninguém ouviu falar. Mas esse caso específico, o mundo todo vai ouvir falar. Inclusive, saiu, né, essa questão da suspeita de... Eita, para! Turma, eu vou fechar aqui a porta. Saiu a suspeita de corrupção da família Bolsonaro, não do The New Yorker. Do New York Times, aliás, saiu ontem, foi anteontem, essa semana. Essa história da Michelle ter recebido em tese 88 mil do Fabrício, 80 mil do Fabrício, uma coisa assim. E aí, pois é. Então, assim, tá tudo, o mundo todo vai ficar sabendo. Será decidida só para o Lula, mas esse precedente é forte. Pois é, turma, e assim, será decidido por Lula, nesse caso do HC, mas aí, é como a Luciana tá falando, os outros entram também e anulam. Porque o HC, ele só tem efeito interpartes, né, só entre as partes. E aí entra contra o Lula, mas todos os outros podem entrar com base nisso. Tanto é que, quando saiu essa decisão do Lula, dizendo que não pode haver mais a execução provisória da pena após condenação em segunda instância, vários outros HCs foram impetrados e várias outras ordens foram concedidas exatamente por conta disso aí. Enfim, tempos sombrios. E era da fake news. E sim, o que mais impressiona é nesse debate da fake news, né, que estão querendo... Vocês sabem que desde o ano passado tem CPI das fake news, e o Legislativo quer aprovar um crime, criminalizando a conduta de você divulgar fake news, né? E me impressiona as pessoas serem contra. E o argumento é que as pessoas têm que ter discernimento para saber o que é mentira é verdade, ou mentira. Nem a gente, a galera vem no Instagram, um abuso que eu tenho, a galera pega um print do Instagram e bota, professor, o que é que o senhor acha disso? E quando eu vejo, muitas vezes é mentira, entendeu? Às vezes as pessoas... Hoje em dia eu acho até que a gente está mudando, a gente está tendo mais cuidado de não passar a informação para frente e está tendo mais cuidado de investigar, mas não é muitas vezes o que acontece, né? Enfim, mas isso não... Pois aí, Vitor, esse é o problema. E aí, o Supremo é um tribunal jurídico, que a função dele é proteger a Constituição, ou ele é político? Porque se a gente for nessa questão, como o Vitor está dizendo, não mostraria uma imagem de impunidade, aí você está me falando que o Supremo é um tribunal político.
E o Supremo não deveria ser um tribunal político, não deveria pensar na política, deveria pensar, na realidade, não deveria fazer decisões políticas, assim, questão de impunidade, deveria fazer decisões jurídicas. O que é que a Constituição manda? É isso, preto no branco. Só que aí, as confusões na nossa vida, na sua vida, das menores às maiores, começam quando você não coloca no preto no branco. Você não diz o que quer, não diz o que é, não é claro. E aí o Supremo ele tem que ser claro na posição dele. Eu sou jurídico ou eu sou político? Se ele for político, é exatamente... Se ele for dizer, não teve, é exatamente porque ele está mais no estado político. Se ele for jurídico, aí é porque ele está dizendo, não, a Constituição manda que seja anulada, então vamos aplicar essa Constituição. Deu para entender, turma? Tranquilo? O que é que vocês têm que entender até agora, certo? As noções gerais sobre direito penal, criminalização, a intervenção mínima do direito penal, tem que entender que o processo penal é um instrumento para aplicar o direito penal, tem que entender o que é direito de punir, pretensão punitiva, persecução penal, conceito de processo penal, finalidade do processo penal. Deu para entender, turma? Tá dando para entender tudo? Deu, né? Ótimo. Turma, o que é que a gente vai estudar agora, certo? Além disso, a gente vai estudar a relação do processo penal com outras disciplinas, que na verdade a gente já estudou, a gente já vem estudando isso. O processo penal, ele serve para aplicar princípios e direitos que a Constituição prevê, que tratados internacionais prevêem, que as leis prevêem. Então o processo penal, ele tem sim relação com outros ramos do direito, com o direito internacional, quando a gente fala de tratados, com o direito constitucional, quando a gente fala dos direitos da Constituição, com o direito administrativo, quando se fala de princípios administrativos, com o direito civil. O processo penal, então, assim como todos os ramos do direito, eles são um só, né? É errado a gente pensar que o direito civil é diferente do penal. Não. O civil é um braço do direito, o penal é outro braço. O constitucional é a cabeça, o administrativo é o corpo da gente. Então, o direito é uma coisa só. Então, quando o aluno acha que o direito civil é diferente do penal, que o constitucional é diferente do administrativo, está errado, porque o direito é uma coisa só. Essa forma da gente dividir o direito é mais um sistema cartesiano de ensino. O cartesiano, ele divide o todo em partes, porque ele acha melhor para entender o todo. Então é melhor estudar as partes, que quando eu estudar cada parte, eu consigo entender o todo. Então nós temos um sistema cartesiano que separa, né, os direitos em vários ramos. Mas o direito é uma coisa só. Então o direito, ele tem sim relação com outros ramos do direito. Turma, fontes do direito, tá? Eu tô falando tudo isso porque tá no plano de ensino, e aí eu preciso falar sobre essas questões. Mas não são questões de tanto efeito prático, não, tá? Lá em Introdução à Ciência do Direito, vocês viram as fontes materiais do direito. As fontes materiais são também chamadas fontes substanciais. O que são as fontes materiais ou substanciais? São os órgãos, pessoal, responsáveis pela elaboração daquele direito. São os órgãos que podem fazer aquele direito. Então, quando a gente estuda fontes do direito, isso é a Introdução à Ciência do Direito, e toda vez que você for estudar Direito Penal 1, o professor fala de fontes do direito. Direito Civil, o professor falou de fontes do direito. Direito Processual Civil, o professor falou de fontes do direito. Tá aqui eu, Direito Processual Penal 1, falando em fontes do direito. Quando a gente fala de fontes materiais ou substanciais, são os órgãos que podem elaborar aquele direito, certo? Quem pode confeccionar aquele direito? Quem é que pode produzir aquele direito? Então, quem tem competência para produzir normas de direito processual penal é a União. Isso está no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, é dito que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Então, é por isso que foi a União que elaborou o CPC, o Código de Processo Civil. É por isso que foi a União que elaborou o nosso decreto-lei, que é o processo penal, que é o CPP, em 1941. Então, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre direito processual, entre eles o direito processual penal. É uma competência privativa, já que está no artigo 22, e não esqueça que o professor de Constitucional 1 falou para vocês que as competências privativas podem ser delegadas
por meio de lei complementar, para os estados. Então, é uma competência legislativa, porque a União, por meio de lei complementar, pode delegar essa competência para os estados para legislarem sobre questões específicas. Então, fonte material ou substancial do direito processual. Fonte material ou substancial são os órgãos que podem produzir. Quem é que pode produzir? Quem é que pode legislar sobre processo penal? A União. Onde é que está isso? Artigo 22, inciso 1. Só que, como é uma competência privativa, o parágrafo único do artigo 22 diz que a União, por meio de lei complementar, pode delegar para os estados legislarem sobre questões específicas do processo penal. Então, a execução penal é uma questão específica. Então, a União pode, por meio de lei complementar, legislar, por meio de lei complementar, autorizar o Estado do Ceará a legislar sobre a inserção da igreja nos presídios. Então, aí, se o Estado do Ceará tiver autorização da União, por meio de lei complementar, para legislar sobre uma questão específica do processo penal, ele pode, né, o Estado do Ceará. Mas isso é exceção. Então, regra, fonte material ou substancial do direito processual, né, penal, é a União. A União é quem pode produzir leis sobre o processo penal. Onde é que está isso? Está no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Só que a competência privativa pode ser delegada com base no artigo 22, parágrafo único. Também nós temos a fonte formal. A fonte formal, como o próprio nome está dizendo, é a forma como o direito se manifesta. Como é que o direito processual penal se manifesta? Por exemplo, a lei é uma manifestação do processo penal. A doutrina, eu passei para vocês, até para vocês lerem, do Aury Lopes, ou do livro que você quiser, o capítulo 1, que é tudo isso que a gente está conversando, é uma fonte formal. A doutrina é uma fonte formal. Estou falando de jurisprudência, que eu falei lá, a gente acabou de falar do HC do Lula, que vai ter uma decisão. A decisão judicial é uma fonte formal. Então, enquanto a fonte material diz respeito a quem pode legislar sobre direito processual, enquanto a fonte material, né, é a matéria, o conteúdo, quem pode legislar, a fonte formal, ela diz respeito à forma como aquele direito se manifesta. Então, os direitos se manifestam por meio da Constituição, por meio de lei, por meio da doutrina, da jurisprudência, tudo isso é fonte formal. A fonte formal pode ser imediata ou direta, ou pode ser uma fonte formal mediata ou indireta. Então, a fonte formal imediata, Janete, se tu puder escrever aqui, eu te agradeço, tá? A fonte material, certo? São os órgãos que podem produzir, e a fonte formal diz respeito à forma como aquele direito se manifesta. A fonte formal imediata são o que obriga. Constituição, lei. Se a fonte formal é o que obriga. A Constituição, a lei. Então, o CPP é uma fonte formal imediata. A Constituição Federal é uma fonte formal imediata do processo penal. Já a fonte formal é a doutrina, é a jurisprudência, são os costumes, são os princípios gerais do direito. As fontes formais, elas não obrigam, mas elas orientam. Deu para pegar essa parte, como eu sei que ela é mais chatinha, porque a gente vai muito para a teoria, né, sem tanto efeito prático, mas ela é necessária porque está no plano de ensino. Alguém quer que eu repita? Pode falar, Carol. Só para repetir. Pronto. Fonte, qual a parte que quer que eu repita? Essa distinção entre fonte formal imediata e imediata. A imediata, Carol, ela é a que obriga. A fonte formal imediata, ela é também chamada de direta. Ela é a que obriga. São as leis em sentido amplo. Então, o que são as leis em sentido amplo? Está no artigo 59 da Constituição Federal. É a emenda constitucional, é a lei ordinária, é a lei complementar, é a lei delegada, é a medida provisória. Tudo que obriga é fonte formal imediata. Imediata ou direta. Já... Para, Tó. Pessoal, só fechar a porta. Já a fonte formal imediata, ela não obriga. São os princípios gerais do direito, são os costumes, é a doutrina,
Então, ela não obriga. É a jurisprudência, porque ela não obriga a maioria das pessoas. A decisão judicial só obriga as partes, não obriga a maioria das pessoas. Então, fonte formal imediata são coisas que não obrigam a maioria das pessoas. E imediata são a que obriga. Oi. Então, a fonte formal imediata poderia ser a súmula vinculante da STF? Súmula vinculante é uma fonte formal imediata, perfeito, porque obriga todo mundo, perfeito, perfeito. E isso que eu tô falando vale para qualquer ramo do direito, tá? Não vale só para o processo penal, não. Então, toda vida, você já tá no 5º semestre, pelo menos uns 10 professores já falaram para vocês sobre fonte formal. Fonte formal imediata, fonte formal imediata, fonte material, é a mesma coisa. Fonte material são os órgãos que podem fazer. Fonte... tá muito ruim, tá? Tá muito barulho para vocês? Tá Não, tudo certo, pode continuar. Pronto. E aí a fonte formal, fonte substancial ou material, são os órgãos. Que aí, no caso da gente, é a União. Só a União pode legislar sobre o processo penal. Excepcionalmente, pode a União delegar para os estados a competência para legislar sobre o processo penal, mas é exceção. Já a fonte formal, não liga não, porque vai ficar ruído, obrigado. Já a fonte formal, ela pode ser imediata, que é a que obriga, súmula vinculante, emenda constitucional, a própria Constituição, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, está no artigo 59 da Constituição. E a fonte formal mediata, ela não obriga. São os costumes, o princípio geral do direito, a jurisprudência, já que não é todo mundo que está na parte, entenderam? Pronto, a Janete escreveu aí. Obrigado. Professor, então eu posso afirmar que uma fonte material é toda a entidade, órgão, instituição que elabora, cria, faz lei, normas. Que pode. Porque, por exemplo, o município de Fortaleza, em hipótese nenhuma, pode legislar sobre o processo penal. Então não dá para dizer que o município é uma fonte material do processo. Porque, em hipótese nenhuma, o município de Fortaleza pode legislar sobre o processo. Nem processo civil, nem processo penal. Processo penal, só quem pode é a União, regra. Então, fonte formal do direito processual, a União. Né? A União, que aí vai ser o Congresso Nacional, enfim. Quem pode legislar? A União. Agora, excepcionalmente, o Estado é uma fonte material do direito processual penal. Que excepcionalmente o Estado pode legislar quando é autorizado pela União. Show? Deu para entender essa questão? Se não, top. E aí, galera, quem não entendeu? Alguém não entendeu? Então, vamos lá. Tô pressupondo que todo mundo entendeu. Então, noções do direito geral, noções gerais, direito de punir, pretensão punitiva, tudo bem para vocês, né? Conceito do processo penal, a finalidade do processo penal, tudo bem, né? Relações do direito processual penal com outras disciplinas, tudo bem, eu acredito. Fontes do direito processual penal, tudo bem também, né? Tranquilo? Show. Turma, agora é a hora que a gente começa a falar sobre sistemas processuais penais, tá? A aula vai já acabar, mas eu já vou começar. Eu vou compartilhar minha tela, deixa eu puxar aqui um arquivo do Word, para eu poder escrever para vocês. Eu geralmente dou aula escrevendo, mas às vezes me toma muito tempo, e eu não sei como é que a gente vai desenvolver esse semestre, por isso que eu estou nesse primeiro momento sem escrever muito para vocês. Peraí, ui, droga. Então eu estou aqui só compartilhando a minha tela para a gente começar a diferenciar o sistema inquisitivo do sistema acusatório. Bora lá. O que a gente vai pensar agora, tá, turma, é sobre sistemas processuais penais. Então, a nossa matéria agora é sobre sistemas processuais penais. Turma, engraçado que, assim, a pergunta do Felipe, se a gente vai falar do histórico, quando a gente for falar aqui dessa diferença, vocês vão perceber que essa diferença a gente já está falando do histórico, já está falando das características do processo penal. Aí, você vai fazer uma tabela, assim, nesse aqui você vai botar sistema inquisitivo ou inquisitório, sistema acusatório. E também, turma, o sistema misto. O misto, ele junta esses dois. Então, no mundo, existe o sistema inquisitivo, ou já existiu, como era antigamente, daí eu vou falar um pouco do histórico agora, e existe também o sistema acusatório. O nosso, tá, turma, é esse aqui, pelo amor de Deus. Não venham falar que o nosso é o misto, porque vocês vão ver que o inquérito policial,
O inquérito policial, o nome já está dizendo, o inquérito policial ele é inquisitivo. Mas o inquérito não faz parte do processo penal. O processo penal, o inquérito ele não é processo penal. O que é o inquérito? É um procedimento. O inquérito ele não tem contraditório, não tem ampla defesa. E a Constituição ela diz que a todos, no artigo 555, que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. E você vai colocar que IP não é processo. Se o inquérito policial fosse processo, tinha contraditório e tinha ampla defesa. Então, professor, minha cabeça abriu agora, porque eu estava assim, super confuso, mas agora tu me fez pensar que isso é realmente uma coisa pré-processual, né? E dá início. Tanto é que a gente na nossa disciplina, eu vou passar o semestre todo, aí não vai falar de processo. Processo, ele vai começar com citação válida. A gente não sei por qual motivo a gente vai falar de sentença, né? Mas, assim, é porque tá no plano de ensino. Mas a gente vai ficar muito mais na fase pré-processual. Ou seja, não é processo. Na fase de TCO, na fase de inquérito policial, como é que acontece, na fase de prisão em flagrante, na fase antes do processo. Essa fase antes do processo, ela não tem contraditório. Por quê? Porque se ela tivesse... Porque ela não faz parte do processo penal. E a Constituição, no artigo 555, ela vai dizer a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. E o inquérito não tem. O inquérito ele é como se fosse o sistema inquisitivo, tá bom? Assim, eu vou até tirar daqui para vocês entenderem que existem, pessoal, existem países, ou já existiram, né? Quando vocês estudarem em direito penal 1, eu acho que vocês devem ter estudado as ordenações afoncinas, filipinas. Existia uma época onde a gente teve um sistema inquisitivo, mas esse sistema processual inquisitivo o Brasil não tem. Não tem mais. O nosso sistema ele é acusatório. Por que o nosso sistema é acusatório? O nosso sistema é acusatório, primeiro, porque tem contraditório e ampla defesa. Não esqueça que a Constituição vai dizer, no artigo 555, que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, turma, nós temos contraditório, temos ampla defesa, existe nítida separação entre as funções. Existe nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar. Então, existe nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar. Então, você sabe quem é o órgão acusador, é o Ministério Público ou o advogado. Você sabe quem é o órgão defensor, é a Defensoria Pública ou o advogado particular. E você sabe quem é o órgão julgador, que é o Poder Judiciário. Então, existe uma nítida separação. No processo penal, como regra, o processo é público. Tem exceções, como, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual. O artigo 225 do CP, do Código Penal, 225, vai falar que todo o processo de crimes sexuais, eles são sigilosos. Mas, claro, se é crime sexual, vai ter foto dos órgãos genitais das vítimas, vai ter marcas de violências. Então, todos são sigilosos. Todos os processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual são sigilosos. Mas é justificável, né, galera? Agora, a regra é que todo o processo é público. Por isso a Lava Jato é pública, por isso o processo do governador Witzel agora é público, por isso que eu mostrei para vocês também aquele processo que o cara roubou lá o Prisma. Então, a regra é que todo o processo é público. Excepcionalmente, os processos são sigilosos, como, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexuais, estupro vulnerável. Não teve o caso lá da meninazinha de 10 anos do Espírito Santo, que foi estuprada desde os 6 anos pelo tio, com 10 anos ela ficou grávida? Pois é, aquele processo ele está correndo em segredo de justiça. Ah, professor, mas o processo penal não é público? É, regra. Mas tem exceção. Além, turma, além de tem que ser garantido para ele a imparcialidade do juiz. O juiz aqui é imparcial, turma. O juiz aqui é imparcial. Fora isso, o processo ele é escrito.
E por ele é escrito, ele tem que seguir uma certa formalidade. O processo no sistema acusatório nosso, ele é escrito. Tem que seguir uma certa formalidade. O processo penal ele serve para dar formalidade. Então o processo ele vem a ser o quê? Escrito. O processo penal tem que ter advogado. O ADV é indispensável. Turma, tem uma súmula, que é a súmula 525 do STF. Quero demais que vocês conheçam essa súmula, 525 do STF. A súmula 525 do STF, ela vai dizer que a falta do defensor gera nulidade absoluta. E a deficiência na defesa gera nulidade relativa. Olha como é grave no processo penal. Qualquer ato do processo penal, que não tenha advogado, aquele ato é nulo. Por isso que muitas vezes o advogado, ele é contratado só para fazer uma peça para soltar o cara da prisão. Uma liberdade provisória, um relaxamento de prisão, um habeas corpus. Aí o cara é contratado, ele junta a procuração, então o Felipe tá preso, o Felipe me contrata. O Felipe me contrata só para soltar o Felipe. Aí o Felipe tá aqui, 5 mil, eu vou fazer a petição, assina aqui a procuração. Aí o Felipe assina a procuração, eu entro com a habeas corpus contra o Felipe. Aí o habeas corpus é concedido, o Felipe sai da prisão, só que o Felipe é processado. Quando o Felipe é processado, eles me intimam no DJ, me colocando como advogado do Felipe. Só que o Felipe, ele só me pagou para fazer o habeas corpus. Eu, advogado, o que é que faço? Junto a renúncia no processo. E eu ainda tenho que passar, de acordo com a lei, com o Estatuto da OAB, 10 dias responsável por aquele processo. Vocês vão estudar isso mais na frente, deontologia jurídica. E aí, nesse tempo, o juiz já mandou intimar o Felipe para o Felipe constituir novo advogado. E vamos supor que o Felipe é o governador Witzel, que só de um escritório ele recebeu 900 mil. Ou seja, o governador Witzel, que foi juiz federal, né, que é juiz federal, aí saiu para poder ser o governador Witzel, então, que tem muita grana, pode constituir advogado. Vamos supor que o Felipe tem o mesmo grana que ele. Aí o juiz intima o Felipe para constituir advogado. O Felipe, eu constituo nem a pau. Por mais rico que o Felipe seja, o juiz vai nomear defensor público para o Felipe. Porque não pode haver no processo penal nenhum ato que o réu não esteja assistido por defensor. Não pode haver no processo penal qualquer ato que o réu esteja assistido por defensor. Não pode haver que ele não esteja com defensor. Tem que ter advogado. Aí, no final do processo, se o juiz chega à conclusão que o Felipe foi assistido pela Defensoria Pública, mas que o Felipe tinha condição de pagar advogado, o juiz condena o Felipe a pagar honorários para a Defensoria Pública. Então, enquanto no processo civil, só quem pode usar o defensor público é o pobre, então hoje, na forma da lei, né, hoje, se eu for tentar ser atendido pela Defensoria Pública, vão me ver, poxa, Sidney, tu é o quê? Eu sou oficial de justiça. Sério, Sidney, o oficial de justiça está aqui na Defensoria Pública? Aí eu disse, pois então me dê o seu imposto de renda. Pelo meu imposto de renda, vocês vão pedir muito quando vocês estiverem no EPJ, estagiando. Muitas vezes vai chegar o cara, malaca mesmo, porque vocês sabem que a galera não gosta de gastar dinheiro, né? Aí tem um malaca mesmo que tem condição de pagar advogado e vai na Defensoria Pública, no EPJs da vida, para poder não pagar advogado. A hora que o professor desconfiar que aquele cara tem condição de pagar advogado, o professor vai orientar você a pedir o imposto de renda dele. Muitas vezes, se o professor não pedir, quando a petição que você fizer chegar para o defensor público, pelos fatos que está narrado ali na petição, se o defensor público notar que o cara tem grana, então é para discutir um imóvel de 500 mil, 1 milhão, o defensor volta a peça e manda pedir o imposto de renda do cara, porque a Defensoria Pública não vai atender que não é pobre na forma da lei, no âmbito civil. No âmbito criminal, é impossível haver um processo criminal, processo a partir da citação. Vocês lembram, o processo começa quando eu, Sidney, oficial de justiça, chego para você e te cito, começa o processo penal. A partir daí não pode haver qualquer ato sem advogado. E por mais rico que você seja, se você não constituir advogado, o juiz vai nomear um defensor público para você. Então o advogado, ele é indispensável aqui no processo penal. Deu para entender, turma?
Eu falei 525? Ah, turma, desculpa, eu falei 523, ela não tem 525, né? Não, show, valeu aí. Deu pra entender, turma? Aí a Janete, pronto, a Janete já colocou a súmula 523. Acho que eu falei 23, ela tem 25, né? Tu pode apresentar os slides? Não gosto? Não entendi nada, Natanael. A Janete, pronto, já foi. Pronto, a Luciana para processual, pronto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, deu para entender? A gente vai acabando nossa aula por aqui, beleza? Gostaram da aula? Espero que sim. Janete, deu para pegar a frequência da galera? Topzera. Topzera, é massa, né? Porque é muito prático. O processo penal é nossa vida, nossa realidade. Então, assim, se você vem para as aulas, se você consegue entender a importância do processo penal, é a base da base do direito, entendeu? É o que acontece todo dia. Enfim, pois é isso, ficaremos por aqui. Próxima aula eu continuo, beleza? E vocês, por favor, não deixem de estudar.